Nossa boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Como a nossa irmã Rosângela falou, nós vamos abordar o tema mortes coletivas. As mortes coletivas, elas estão bem comentadas no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais. Dentro das leis morais, nós temos a lei de destruição. Eu vou ler somente uma pergunta, porque estão vários temas dentro da lei de destruição, do Livro dos Espíritos. E essa primeira questionamento é destruição necessária e destruição abusiva. Somente a pergunta 728 que Kardec fez, aos espíritos superiores. É lei da natureza a destruição? E a resposta foi: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria de seres vivos. E dentro desse capítulo da lei de destruição, nós abordado vários temas, várias perguntas relacionadas, também às mortes coletivas. Joana de Ângeles também, um livro que foi editado em 1974, após a tempestade, logo no primeiro capítulo, o tema desse primeiro capítulo é calamidades. E a gente sabe que durante toda a história da humanidade, a história do planeta Terra, da evolução do planeta, as calamidades sempre existiram. E elas vêm de várias formas, que nós vemos no nosso dia a dia, em vários recantos do planeta, nós temos essas calamidades, e quando acontece uma dessa, existem as mortes que nós chamamos de mortes coletivas, porque muitas pessoas desencarnam ao mesmo tempo, através dessas calamidades que elas vêm, de tempestade, de tsunami, de maremoto, de acidentes, de muitas formas essas calamidades acontecem da natureza, e às vezes algumas que são por descuido do próprio homem. Muitas coisas também acontecem, como muitos acidentes, digamos, vai um ônibus levando muitos passageiros, e de repente o motorista comete algum deslize, alguma falha naquele ônibus, e lá se morre muita gente. Então, a gente chama as mortes coletivas. Muitas pessoas desencarnam ali ao mesmo tempo, trazendo muita dor, muito sofrimento, para quem fica, para as famílias e para quem fica assistindo também, porque a gente se compadece daquela situação e pensa, se fosse com a nossa família, se fosse um ente querido nosso, tivesse perdido a vida dessa forma trágica, como são as calamidades, vem uma enchente, muitas vidas são levadas naquele momento, Então, Joana de Ângeles, ela inicia esse capítulo falando: com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastro de sangue, luto e dor, em veemente convite à meditação dos homens, para que o homem também sinta que tem um poder superior a nós. Deus está acima de tudo, porque às vezes as pessoas se esquecem de Deus, acham que uma catástrofe dessa é um castigo, é Deus castigando, como se falava muito antigamente, é castigo de Deus. Mas Deus não castiga, Ele dá oportunidades de cada um se ajustar com a lei divina de acordo com seu débito, de acordo com o sofrimento que causou para alguém. E existem essas dívidas que são coletivas. Nós contraímos dívidas individuais, infringindo as leis divinas, mas também existem dívidas com as leis divinas que são coletivas, que várias pessoas cometem e apoiam alguma coisa que está errada. Então, ali está tendo um endividamento coletivo
e que lá na frente vamos ter que resgatar, vamos ter que nos ajustar, porque a nossa consciência pesa quando a gente desencarna. Enquanto nós estamos aqui, ninguém sabe o que é que nós fizemos em vidas anteriores. Mas no momento que nós retornamos para a espiritualidade, depois que passa um período de adormecimento, quando desperta, aí o espírito vai tendo consciência dos seus erros, e aquilo pesa na consciência que chega o tempo que ele pede para se ajustar com a lei divina, para passar por certa dificuldade, porque ele tem aquela consciência acusando todo o tempo. E ele quer se libertar daquele sofrimento, daquela dor, e muitas vezes ele pede para vir passar por determinado sofrimento, para poder tirar aquela consciência, aquela culpa que fica dentro dele. Então, Joana de Anjos diz que é uma consequência natural da lei de destruição para que tudo se renove. No momento desse também que o homem medite na força divina, na força da natureza, e é um momento que desperta também virtude nas pessoas, no ser humano, porque as pessoas se tornam solidárias com as catástrofes, né? Todo mundo quer ajudar. Quando foi naquele tempo que aconteceu aquelas enchentes lá no sul do Brasil, o Brasil todo se uniu, né? Então desperta virtudes nas pessoas, porque a gente sente aquela situação, pensando se fosse na nossa cidade, tivesse acontecido o fato daquilo, né? Então, Joana de Anjos, ela tem esse capítulo, esse tema já, que é de 1974, que esse livro foi editado pela psicografia de Divaldo Franco, e lá o primeiro capítulo. Então, ela diz, são momentos de desespero, quando acontece essas catástrofes, essas calamidades, de muito desespero, de muito sofrimento. E ela tem uma parte que ela diz aqui, falando do tipo de infração que o ser humano comete e que depois eu ajude bem lá na frente. Ela diz aqui, comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem, usurpação, maltas de inveterados agressores que se identificam em matança e destruições, corsários e marinhagens desvairados em acompliciamento para pilhagens criminosas, soldadesca mercenária, impiedosa e avassaladora que se refastela brutal na inocência enrolada selvagemente, incendiários costumados de lares e celeiros em ordens nefastas e contínuas, bandos bárbaros de exterminador que tudo assolam por onde passam, cúmplices e serviciadores de vítimas inermes que eles padecem as constituições danosas, pesquisadores e cientistas impenitentes, emperdidos pelas incessantes experiências macabras que se nutrem em agrupamentos frios. Né? Quando a gente fala aqui nessa questão de pesquisadores e cientistas, a gente sabe que são pessoas extremamente inteligentes, mas que às vezes usam a inteligência para criar armas, para destruir, para ser usado em guerras, né? Criar bombas e outros tipos de armamento bélico para ser usado na guerra e uma verdadeira destruição, né? Que é aquela inteligência podendo ser usada para o bem da humanidade, não para a destruição. Ela fala ainda mais aqui, legisladores sádicos, injustos, que se esforçam nas gerações débeis que esmagam, conquistadores arbitrários, carniceiros que subjugam cidades nobres, tornando suas vítimas cadáveres sepultos, enquanto se banqueteiam em sangue e estupor. Mentes vinculadas entre si por estranhas amarras de ódio, ciúme e inveja que incendeiam paixões. São reunidos, todo esse grupo que ela descreveu aqui, eles são reunidos novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos.
como coletivamente expoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram, venceram os que se encontravam à frente e consideram impedimento aqueles atos, né? Tudo isso aqui, como ela diz, essas pessoas que se encontram nessa situação, a justiça divina faz com que eles renasçam e vão resgatar aquele débito coletivo, porque coletivamente ele foi praticado, não foi só por um, foi por várias pessoas. Então o resgate vai ser coletivo. Ela fala nesse capítulo aqui, né, que não é castigo, as catástrofes que chocam muito, mas é uma forma que a justiça divina encontra para que a gente se ajuste com essas leis. E como nós vamos narrar uma historinha aqui do Humberto de Campos, que foi um fato verídico que aconteceu no Brasil, que tudo que acontece assim, desses desastres coletivos tem um porquê, nada é por acaso. Só que nem sempre a gente tem esse conhecimento chega para nós, né? Porque a espiritualidade sabe, né, o porquê de acontecer. Né? Digamos, um navio que naufraga com muitas pessoas, um avião que cai também lotado de passageiros, chega um tsunami, leva muitas vidas, aquelas tempestades, furacões que a gente vê que sai devastando, levando casas por tudo, né? Incêndios em florestas, né? Que também levam muitas vidas, também destrói, uma verdadeira destruição. E muitas das vezes é feito, algumas dessas calamidades vêm provocadas pelo homem, que a gente vê incêndios criminosos, acontece muito, né? Então, Joana de Ângeles fala que, tocado pelas dores gerais, participe das angústias que se abate sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe, o que nós podemos fazer para ajudar nesse momento? Pois oremos, formando a corrente de fraternidade, e desde logo a gente estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança, com os júbilos do viajor retornando ditosos à pátria. Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, através da psicografia de Chico Xavier, esse livro ele foi editado em 1966. E em 1961, na cidade de Niterói, né, teve um grande incêndio de um circo. Era um circo maior que apareceu no Brasil, um grande circo norte-americano. Um grande incêndio teve nesse circo que morreu mais de 500 pessoas. O circo disse que estava lotado, tinha cerca de bem umas 3.000 pessoas, porque era um circo muito grande. E o incêndio foi criminoso. Quem colocou fogo no circo foi um ex-funcionário do circo, que disse que foi despedido, foi humilhado, então ele arquitetou uma vingança, porque ele foi despedido lá do trabalho dele, lá do circo. Então ele arquitetou uma vingança da pior forma possível de incendiar aquele circo na hora de um espetáculo. E ele convidou mais 2 comparsas para fazer esse incêndio criminoso no circo. Quando o circo já estava lotado, o espetáculo já tinha começado, muitas crianças que gostam, né? O circo primeiro tinha muitas atrações, muitas crianças, pais, idosos, todo mundo foi para assistir aquele espetáculo. Aí, já o espetáculo iniciado, ele, com seus comparsas, botaram lá gasolina e tudo, e a lona altamente inflamada. De repente, o fogo tomou conta daquele circo. E rapidamente incendiou toda a lona, e aquela lona em chamas se arriou por cima de todo mundo. E nesse momento, mais de 500 pessoas morreram
da pior forma possível, pisoteadas, inalaram muita fumaça, outros queimados mesmo, né? Então foi uma tragédia, considerada uma das maiores tragédias, assim, naquela época para o Brasil. Muito sofrimento, e que o Humberto de Campos fala por que aconteceu aquilo com aquele ciclo, por que aquelas pessoas desencarnaram daquela forma, de tanta dor, de tanto sofrimento. Então, esses que passaram por esses tormentos foram pessoas do tempo do cristianismo, lá em Roma, lá na região da Gália, que hoje ali em Roma, tudo. Que eles fizeram? Naquele tempo, a gente sabe que os cristãos foram muito perseguidos. Logo após que Jesus veio, e a perseguição começou pelos cristãos, porque para os imperadores, os cristãos eram uma ameaça para eles. Por quê? No momento que Jesus veio ao mundo, que ele reencarna, e sabe, Jesus dividiu a história antes e depois. Então, aquelas pessoas que se tornaram cristãos, que começaram a seguir os ensinamentos do Cristo, elas se modificaram, porque naquele tempo adoravam-se deuses. Os imperadores tinham que ser adorados como deuses. Aí aquelas pessoas já não aceitavam mais essas práticas de adoração a ídolos e ao imperador, que era como se fosse um deus, os imperadores daquela época. Então, eles começaram a ser perseguidos porque eles queriam uma ameaça para ele, para o imperador. Aí começou-se a perseguição aos cristãos lá nessa região da Gália, que morreram mais de 20.000 pessoas. Mas o fato do ciclo está relacionado a uma comemoração que eles iam receber lá um cabo de guerra, né, que chamado de Lúcio Galo, que tinha muito respeito pelo imperador, gostava muito dele, porque a gente sabe que naquele tempo as guerras, eles saqueavam as famílias, e as guerras eram também para alargar o império, as terras, né, o poder, e as terras para ter mais domínio. Então, esse cabo de guerra aqui era admirado, né, pelos imperadores, e ele ia chegar lá para fazer essa visita do imperador, e eles iam armar um espetáculo para receber esse personagem. Com atletas, com dançarinas, mas eles queriam, né, aqueles que estavam organizando esse evento, queriam coisas mais fortes, que nunca Roma tinha visto. Aí começaram a dizer, os cristãos, atirar os cristãos às feras, até a fogo dos cristãos. Aí todo mundo aplaudiu, concordou. Então o que iam fazer? Cada um que estava ali traga um cristão. Porque quem se tornou cristão, adepto do cristianismo, era considerado herege. Então começou a perseguição. A matança já havia acontecido há muito tempo, mas para esse espetáculo. Então cada pessoa que estava lá nessa reunião, para trazer um cristão. Aí no outro dia, no dia do evento, disse que estava uma fila enorme de crianças, que eles falavam, vamos trazer 1.000 crianças, 1.000 jovens, mulheres, idosos, tudo para esse espetáculo. Era aí que estava a fila enorme de crianças, mulheres, idosos, todos desesperados, porque eles iam ser preparados para aquele espetáculo, ser atirado naquela arena, todos cheios de olhos, e ainda aí, o espetáculo, para eles serem ainda mais assim, atrativo para eles vão colocar os cavalos, que não serviam mais para nada, para as guerras deles, para, na hora, pisotear todas aquelas pessoas. Então, o espetáculo deles estava todo organizado. E no dia,
Essas pessoas foram todas para jogar óleos, para poder jogar, foram para a arena, e lá foi colocado fogo nessas 1.000 pessoas, e os cavalos foram soltos, foram pisoteados, não é assim? Houve esse desencarne coletivo. Para eles foi um espetáculo. Para aquela época, né, que já estava a Terra no estágio bem primitivo, aquilo ali foi um espetáculo, um show para receber aquele visitante. Então, o Humberto de Campos narra, né, que 1.800 anos depois daquele episódio, essas pessoas que promoveram aquele espetáculo de sangue, de dor e sofrimento reencarnaram no Brasil. Estavam aqui no Brasil, porque como nós vimos aqui, Joana de Ângela disse que coletivamente, que cometeram o delito, coletivamente vão resgatar juntos. Porque a própria consciência dele acusava aquilo ali, às vezes pede para passar por aquela dor, para poder ter paz. Então, Humberto de Campos diz, 1.800 anos depois, aqueles que promoveram aquele espetáculo, aquelas mortes sangrentas de um sofrimento reencarnado no Brasil, e foram reunidos no circo que aconteceu a tragédia. Aqueles que promoveram aquela matança passaram pela mesma dor que eles causaram lá naquela época de Cristo. Que a gente se prepara quando o resgate é doloroso, para você ver o tempo que foi cometido esse delito gravíssimo com a lei divina, o tempo que levou para o resgate, 1.800 anos. E aí também, Humberto de Campos também fala, em Joana de Ângela, que no momento de uma tragédia dessa, a espiritualidade socorre. Então, a espiritualidade compareceu, os espíritos superiores, para fazer o resgate daqueles espíritos, começando pelas crianças, porque as crianças nem tinham noção que já estavam desencarnadas, estavam desorientadas e precisavam ser acalmadas, foram levadas para os postos de atendimento espirituais. E assim foi feito o resgate desses espíritos, que agora eles iam retornar para a casa espiritual em paz, com a sua consciência, porque como a gente tem na literatura espírita, nós mesmos pedimos para passar pelo sofrimento, para tirar o peso, a dor que a gente carrega na nossa consciência. Uma falta que a gente comete, e quando é muito doloroso, como é o caso aqui desse incêndio, eles demoraram muito tempo para se preparar, passar por essa tragédia. Então, muitas catástrofes acontecem, muitas calamidades acontecem, mas essa daqui, assim, eu trouxe para ilustrar o nosso tema, porque ela foi explicada no livro de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, ela foi explicada a tragédia do circo, né, que Humberto de Campos ele termina. Lá no finalzinho, ele disse assim, ele primeiro narrou toda aquela organização, daquele evento, narrou tudo, contando tudo bem detalhadamente, que quem depois tiver a oportunidade de ler esse livro, Cartas e Crônicas, ou o capítulo Tragédia do Circo, aí no final ele diz: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, por meio da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação. A 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia, em um circo. Aí a editora ainda botou uma nota, né? Em Niterói, cidade do Rio de Janeiro,
Minutos antes de terminar o espetáculo, né, do Gran Circo norte-americano, o incêndio tomou conta da lona. Em 3 minutos, o todo, em chamas, caiu sobre mais de 2.500 espectadores. Esse fato transformou na maior tragédia ocorrida em circo do Brasil, com centenas de mortos e feridos. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro, ele é bem explicado, né, a parte da organização, do tempo da perseguição dos cristãos, porque quando Jesus veio ao nosso planeta, as pessoas que foram convivendo com Jesus e ouviam falar, aqueles que se encontravam com Jesus se modificavam, porque ele tinha só o olhar dele, segundo a gente lê na literatura espírita, ele já dominava as pessoas pela sua espiritualidade, pela sua bondade, pelo amor que ele transbordava. Aí começou essa perseguição aos cristãos. Aí já mais à frente da história do cristianismo, aí começou a oficializar uma religião, aí quem não fosse cristão, aí ia ser perseguido. Aí já se inverte a história, né? E a gente sabe que muitos atos, em nome de Deus, foi feito, né, como as cruzadas, era feito em nome de Jesus, em nome de Deus, a guerra. E a gente sabe que Deus não vai promover guerra, né? Muitas pessoas às vezes desejam o mal para o outro falando. Se Deus quiser, fulano vai passar por isso, né? Como se Deus fosse apoiar. Eu até já contei aqui que eu ia passando lá, perto da casa da luz, aí tinha uma senhora que ficava pedindo aí uma pessoa passou e disse assim, a senhora não é aposentada não? Aí eu não sou aposentada não, mas eu fé em Deus que ela vai levar uma queda lá na frente. Aí se a pessoa usa o nome de Deus para desejar o mal para os outros, já que Deus vai apoiar o mal, você desejar as coisas no nome de Deus, então. Aí eu fiquei assim, olhando, ela disse, ela vai levar uma queda lá na frente. Desse jeito, desejou para aquela pessoa que perguntou se ela era aposentada. Aí a gente ilustrou com essa história, né, de Humberto de Campos, porque muitas catástrofes acontecem. Tudo tem um porquê, mas nem todas chegam ao nosso conhecimento, né? O porquê daquilo que aconteceu naquela cidade, naquele avião. Mas a espiritualidade, no momento que diz que acontece, que é um acidente, às vezes aqueles espíritos nem sentem a dor, porque eles são retirados imediatamente ali daquele evento, daquele local do acidente, eles são resgatados, porque Deus, na sua infinita bondade, né, não desampara ninguém, porque o sofrimento é grande. E no Brasil a gente tem grupos mediúnicos que, quando acontece uma tragédia dessa, eles se reúnem logo para ajudar no resgate desses espíritos que estão passando por aquela morte trágica, que é uma morte muito dolorosa, né? Ele deu um avião, um carro incendeia, né? De vez em quando você vê 300 e tantas pessoas, né? Então é muito doloroso, é muito sofrimento naquele momento, né? Mas que, segundo o que a gente já viu aqui, da explicação dos espíritos, que eles são resgatados logo. E a gente viu aqui no nosso lar, né, quando acontece qualquer coisa assim, os mentores, os espiritistas estão tudo preparados para atender, para socorrer essas ocorrências que acontecem no nosso planeta, no Brasil, e no mundo afora. No nosso planeta todo a gente tem, diariamente está vendo essas catástrofes. Né? Desaba no morro, em cima de casas. Tudo tem um porquê, porque nada acontece por acaso. Quer dizer, que acontece por acaso, porque Deus castigou. Porque Deus quis. Deus não castiga. Deus, na oportunidade da gente se melhorar, através da reencarnação, da gente se ajustar com as leis divinas, com as infrações que nós cometemos com a lei divina, e tudo chega o momento de você se ajustar com a lei divina. Por isso a gente que estuda o Espiritismo, que crê na reencarnação, tem que procurar
realmente a cada dia se melhorar. Porque quando chegar o momento do nosso retorno, o peso é esse aí na balança divina. Quais são nossas ações? Qual é o que vai pesar? Boa ou ruim, para estar melhor. Então, isso é que faz a diferença para a justiça divina, porque não existe privilégios. Não tem privilégio como aqui na Terra tem os privilégios, para Deus não existe o privilégio. Cada um tem a sua bagagem espiritual e na hora que nós retornarmos, é essa bagagem espiritual que nós vamos levar para lá. As ações, o que nós fizemos pelo outro, e as coisas ruins também vão junto. Porque a lei de ação e reação é uma lei divina, natural, mas ela é divina também, uma lei natural. Ação e reação, né? Toda ação gera uma reação. Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha para falar sobre as mortes coletivas, né? Que quando a gente assistir uma cena dessa, a gente devemos fazer o que? Orar por aqueles, pelas famílias, por aqueles seres que estão partindo de uma forma muito triste, muito dolorosa. Mas é o cumprimento da lei divina. Muito obrigada pela atenção.